Olá, começa agora mais um HF Notícias, programa com análise técnica e econômica do mercado de hortifruti do país. E no programa desta semana, nós vamos falar então da importância do planejamento para dar início aí ao empreendimento rural. E a nossa convidada é Ana Maria Costa, que é pesquisadora da Embrapa Cerrados. Muito bem-vinda ao nosso programa, Ana. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e estamos à disposição. Então, o prazer é todo nosso em recebê-la aqui mais uma vez. Agora, Ana, planejamento então é uma etapa crucial do processo de produção agrícola, não é mesmo? Exato, o planejamento ele é fundamental e ele começa muito antes da gente comprar sementes e começar a plantar. Ele tem que ser um trabalho prévio para que a gente tenha sucesso na nossa produção. Então, fala pra gente quais as estratégias aí que devem ser adotadas aí nesse início aí desse planejamento. Bem, tudo começa com o que a gente chama de plano de negócio. O plano de negócio é uma organização que a gente faz, principalmente na cabeça da gente, das etapas do processo de produção. Por exemplo, não basta eu querer ou gostar de plantar abacaxi, morango ou maracujá. Eu preciso saber, antes de tudo, para quem eu vou vender, como eu vou vender essa produção e o que o mercado está esperando desses frutos. Porque se eu produzir em sistema convencional e o meu mercado desejar sistema orgânico, eu vou ter dificuldade de colocar essa produção no mercado. Então é importante, antes da gente começar a plantar, fazer um planejamento das etapas que a gente precisa para ter sucesso na nossa produção. E tudo começa, primeiramente, com o nosso gosto, né? Por exemplo, eu gosto de plantar maracujá, eu gosto de morango, eu quero ter uma produção de abacate ou uma produção de manga. E com base nisso, então a gente tem que fazer a primeira etapa, colocar no papel aquilo que eu gostaria. Depois, nós temos que colocar no papel alguns detalhes que são importantes, tipo, o que eu penso de plantar, mas qual é a área que eu pretendo utilizar da minha propriedade para plantar? Eu vou ter água para poder levar esses cultivos adiante? Eu vou fazer irrigado? Não vou fazer irrigado? Eu vou fazer orgânico? Não vou fazer orgânico? Depois, como é que eu vou tirar a minha produção da propriedade? Eu vou usar o meu carro? Eu vou contratar frete? Enfim, são uma série de detalhes que a gente precisa pensar antes, porque depois que a gente investiu o dinheiro, aí fica complicado. E é muito, mas muito comum mesmo, a gente está com o agricultor no ponto final. E ele vem procurar a gente e falar assim: olha, eu plantei tal variedade muito boa, produziu bastante, onde eu vou vender? Aí você fica assim preocupado, porque isso é uma etapa que tem que ser feito de uma maneira prévia. Então, existe uma série de protocolos que estão disponíveis na internet, uma série de metodologias para você fazer o plano de negócio. Então, algumas são mais complexas, outras são mais simples, mas a ideia central é a gente entender o que a gente quer, entender o que o mercado quer, e com base no que o mercado quer e os preços praticados no mercado, é que a gente vai escolher o que de fato a gente vai plantar e como a gente vai plantar. Basicamente é isso. Por isso, Ana, que é importante a gestão no empreendimento, não é mesmo? Extremamente importante, porque a agricultura ela é muito rentável. A questão toda é que para ser rentável, ela precisa ter planejamento. Então, ela é um excelente negócio, desde que você faça um bom planejamento antes de começar qualquer coisa, antes de investir na compra da semente. Aí, com base
nesse estudo de mercado, nessa organização dessas informações, é que a gente escolhe o que vai plantar, como vai plantar e já tendo em mente quem vai comprar. Então, é muito comum, como eu falei para vocês, não saber para quem vai vender. Então, a ideia é se planejar. Agora, Ana, o que pode dar errado se nesse caso esse produtor ele pulou todas essas etapas aí? Quais são as variáveis que podem então afetar esse planejamento dele, que no caso ele não iniciou adequadamente? Quando ele não inicia adequadamente, tem uma série de riscos que ele poderia evitar, como, por exemplo, produzir em sistema convencional, com uso de insumos convencionais, agrotóxicos, e chegar no mercado e o mercado não querer o produto dessa maneira. Aí ele vai ter que vender num preço mais baixo, sendo que ele poderia ter uma lucratividade maior se ele escolhesse o mercado adequado. Outro problema também muito comum é ele ter uma boa produção e não ter como tirar da propriedade. Então, ele fica à mercê das pessoas que vão na propriedade, no estabelecimento rural, fazer a compra daqueles frutos, daqueles produtos que ele tem disponível. Então, se ele tiver esse planejamento de como tirar da propriedade, como levar e como comercializar, facilita muito. Uma situação muito comum por exemplo, eu estou numa cidade do interior de Goiás e quero comercializar em Brasília. E só que eu esqueço de colocar no meu cálculo o custo de tirar da propriedade e levar para o mercado de Brasília. Isso tem um custo. Então, eu chego com um produto que acaba ficando mais caro do que o produto local. Então, o planejamento, o plano de negócio é fundamental para evitar esses erros e, com isso, ter dificuldade ou ter prejuízo na hora da comercialização. Ana, ele tem que se atentar aí nessa questão da logística, como você falou, né? De um ponto A para um ponto B, por exemplo, tem essa trajetória aí, e ainda por cima com o diesel, né? Subindo, ficando mais caro. Esse custo de produção dele também pode ficar mais caro aí, o frete também, na hora dele contratar, ou se ele vai ter mesmo um transporte dele próprio, ou vai contratar uma transportadora, enfim, tudo isso tem que ficar muito bem, como você falou, tem que ser colocado no papel, né? Tem que ter essa gestão aí para evitar, tentar minimizar um pouco esses custos, não é? Exatamente. E uma situação muito comum é que a pessoa fala assim: eu vou colocar no mercado de Brasília, contrato o frete. Mas quem é que vai tirar da empresa transportadora aqueles frutos, aquelas caixas e levar para o centro e levar para o centro de distribuição? Então, tudo isso tem que ser pensado no plano de negócio. E essas etapas são fundamentais, parece bobagem, mas não é. E esse é o segredo do sucesso da produção rentável, porque você pode produzir. Outra coisa importante é você saber o custo da sua produção, ter assim como base, consultar assistência técnica rural, procurar quem entende para te ajudar a calcular o custo da produção. Porque, e, porque é importante você saber quanto custou para saber se o preço de comercialização vale a pena. E como é que eu vou saber se o preço de comercialização vale a pena? Eu vou consultar o meu mercado local, o mercado onde eu pretendo comercializar e ver os preços praticados. E aí, se esse preço for superior, de forma que ele cubra todo o custo de produção, todo o custo de transporte e te dê uma margenzinha de lucro, aí sim vale a pena plantar, senão não vale. Então é importante fazer todos os cálculos direitinho. Então, a primeira etapa é saber se o mercado vai querer aquele produto,
A segunda etapa é ver os preços praticados por esse mercado, e para isso você pode telefonar para as lojas para saber por quanto que eles estão comprando, visitar as centrais de abastecimento, enfim. É importante conhecer os custos de produção e conhecer os preços praticados no mercado. Porque às vezes, por exemplo, eu quero produzir morango. E o meu custo de produção até que é razoável, é um preço bom. Eu consigo produzir com uma tecnologia adequada, eu tenho assistência técnica, eu tenho água, eu tenho disponibilidade, e mas o mercado está recebendo um morango muito mais barato de outro lugar. Aí, por mais que eu tenha um custo de produção baixo, eu preciso que esse custo seja menor do que os preços praticados no momento da minha colheita. E como é que eu vou saber os preços praticados no momento da minha colheita? Eu consulto, eu consulto os preços praticados nos anos anteriores para ter essa noção. E a assistência técnica rural, ela é muito importante porque ela te ajuda nessas etapas. Ela te ajuda nessa pesquisa de mercado para saber os preços que estão rolando no mercado, nos anos anteriores, nesse ano, na sua região. E te ajuda também nesses cálculos importantes da produção. Então, Ana, quando o produtor ele decide o que ele vai plantar, qual a área, quanto que ele vai produzir, e junto com a assistência técnica, esse produtor ele tem que estar muito ciente, então, de tudo que afeta essa cultura escolhida, não é mesmo? Exatamente, ele precisa estar consciente de todos os aspectos que afetam aquela cultura, como, por exemplo, as pragas e doenças, como que ele deve fazer o manejo dessas pragas e doenças dentro do que o mercado espera, se ele vai utilizar produtos, bioinsumos da agricultura orgânica, ou se ele vai utilizar controles químicos registrados no Ministério da Agricultura. E uma coisa importante é saber como ele vai aplicar, porque é muito comum as pessoas ficarem com medo das pragas e das doenças e aplicarem preventivamente quantidades que não haveria necessidade de aplicar. Então, a assistência técnica rural é muito importante porque ela pode te orientar naquele momento mais adequado para você fazer o uso ou não de algum determinado insumo. Mas para isso, o agricultor, o produtor rural, ele tem que conhecer aquilo que ele pretende produzir, porque faz muita diferença. Primeiro, porque vai tranquilizá-lo. Ele tendo uma noção daquele cultivo, como é que é aquele cultivo, ajuda muito. Ele vai trabalhar de uma maneira mais tranquila. E como que ele pode obter essas informações também? Junto à assistência técnica rural. Hoje nós temos na internet uma infinidade de informações de qualidade, disponibilizada pela Embrapa, principalmente, sobre diversos cultivos. Então, é só entrar no site da Embrapa e fazer a busca do cultivo que ele está interessado, que ele já vai ter uma série de informações técnicas que vão ajudá-lo na produção. Outro detalhe interessante é que ele pode consultar os vizinhos, ver quem está produzindo e fazer uma visita técnica. Mesmo que não seja no vizinho, visitar em outras cidades. Ou seja, antes de começar, ele precisa estudar também sobre aquele cultivo para não levar susto depois. É um estudo fundamental que vai resolver muitas vezes as questões relacionadas à produção dele. Agora, por isso que é importante, então, fazer, depois de estar definido aí nessa gestão inicial, por isso que é importante fazer, então, a análise do solo, ela é fundamental nessa etapa? Sem dúvida, antes de começar a produção, é muito importante fazer a análise de solo para verificar os insumos, os adubos que ele vai precisar usar para corrigir aquele solo. A planta, ela come, que nem a gente, e ela precisa de nutrientes na quantidade certa. Muito nutriente faz mal, assim como passar fome faz mal.
Então, é muito importante saber exatamente aquilo que o solo tem, para a gente fornecer para o solo aquilo que seria necessário para aquele cultivo que a gente pretende. E depois, ao longo do cultivo, ir alimentando a planta, porque a planta se desenvolve e ela vai precisando de reposição de nutrientes, principalmente depois da colheita. Depois da colheita, você está tirando nutrientes daquela planta, você está levando aqueles frutos para outro lugar, ou aqueles grãos para outro lugar, e não está voltando para o solo. Não é como um sistema equilibrado numa floresta, que aquilo que sobe cai e vira adubo depois. Então é necessário, não basta só repor os nutrientes no momento do plantio, é necessário nutrir a planta adequadamente ao longo de todo o ciclo de produção, principalmente quando se trata de uma planta que produz ao longo de vários anos. Então, é importante a gente fazer as análises foliares para saber como é que está a nutrição da planta. E, mais uma vez, a assistência técnica ajuda bastante nesse tipo de acompanhamento. É um investimento que vale a pena. E Ana, então, feito essa análise preliminar aí, eu queria saber a tua análise, então, em relação à escolha de uma cultivar resistente, né, dessa resistência dessas cultivares, que a gente sabe que existem muitas aí desenvolvidas pela Embrapa, e também em relação às sementes certificadas. Bem, em relação à questão da escolha da variedade, ela depende de que região do país você está, quais são as condições climáticas dessa região. Por exemplo, existem a produção da uva. Existe a uva mais apropriada para a região sul, porque lá tem mais frio, tem uma série de questões climáticas. Então, existem as variedades apropriadas para aquela região. Mas se você está na Bahia ou está na região do Vale do São Francisco, já seriam outras variedades. E a Embrapa, ela tem trabalhado muito a questão do melhoramento genético por cruzamento e seleção, de maneira a que se tenha o material adequado para cada região de produção. E, mais uma vez, entrando no site da Embrapa, é possível verificar qual é a variedade mais adequada para aquela região. Em relação, por exemplo, a mudas e sementes certificadas, isso é extremamente importante também. Hoje em dia, a gente está vendo muita comercialização de material pela internet, que quando você vai ver, não está vindo de viveiros certificados. Os viveiros certificados, eles são importantes, porque na hora que você recebe uma muda, você está recebendo o solo junto com ela. E o solo tem vida, e pode ter doenças dentro daquele solo ou naquela planta que você está introduzindo na sua área de produção. Então, é muito importante que, ao adquirir uma muda, você adquira de viveiros certificados. É só perguntar, o viveiro é certificado? Ele está registrado no Ministério da Agricultura? Ele está registrado no mapa? Aí, se a pessoa disser que sim, aí você pode comprar tranquilamente, porque eles são fiscalizados e certamente você não vai estar levando um problema para a sua propriedade. Da mesma forma, as sementes. É muito comum vendas pela internet de sementes que não são certificadas. Dizem que é da Embrapa, mas na verdade não é. Aí você planta e na hora da colheita é aquela frustração, porque não dá a produtividade que você espera. Então, esses pequenos cuidados, ele é muito importante. Às vezes eu quero reaproveitar a semente de cultivo, por exemplo, o maracujá. É muito comum as pessoas plantarem maracujá, comprar as sementes certificadas dos híbridos da Embrapa, por exemplo, e fazer o plantio e ter uma excelente produtividade, conseguir uma produção ótima. Só que aí ele fala assim: eu vou economizar na semente. Aí usa a semente do segundo plantio. Só que essa semente já não tem a mesma qualidade genética da primeira que você plantou. Existe uma série de questões envolvidas nisso que
que geralmente, quando você usa as sementes do mesmo plantio, existe cruzamento entre si, que aumenta o que a gente chama de homozigosidade. E com isso, nós temos uma perda de produção. E essa perda de produção, às vezes, é 10, 15, 20% do cultivo original. E aí você perdeu 20% da sua renda, só porque utilizou a semente reaproveitada. Enquanto que se você tivesse comprado aquela semente, você teria gasto muito menos do que o prejuízo na produção. Então, esses detalhes podem parecer bobagem, mas não são. Eles são muito importantes. Adubação, a escolha da variedade correta, comprar de viveiros credenciados, comprar de produtores de sementes credenciados. Tudo isso faz muita diferença na hora, ó, de colher, tá certo? É verdade, Ana. São dicas importantes e muito valiosas essas que você passou aqui para gente, porque além de tudo, né, em relação à certificação das sementes, das mudas, o produtor que não fizer o uso correto, né, pode perder toda a produção dele. Pode, olha que é muito comum mesmo. Existe uma doença que se chama fusariose. Essa fusariose, ela é transmitida pelo solo. Então, se eu pego muda do meu vizinho que tem problema de fusariose na terra dele, eu estou trazendo aquele problema para a minha terra também. E aí é um problema complicado de controlar. E aí você vai ficar anos e anos tendo que fazer uma série de rotações de cultura, uma série de manejos, uma série de cuidados com o solo, só porque introduziu um material contaminado na sua propriedade. Então, essas coisas precisam ser vistas com bastante cautela e trabalhar a agricultura com profissionalismo. Se você trabalhar com profissionalismo, você vai ter muita chance de ter sucesso e muito sucesso na profissão. Não que os nossos agricultores não sejam profissionais, nós temos muitos profissionais que dão um banho na gente técnico, né? Eles conhecem muita coisa. Mas tem muito agricultor que está começando agora. E para eles é que eu falo principalmente essas coisas, porque o agricultor já mais experiente já sabe disso e não cai nesse tipo de esparrela. Ô, Ana, então essa nossa conversa que a gente está tendo aqui é para aquele agricultor, não é mesmo, que está querendo iniciar uma plantação, uma cultura nova. Então, toda essa análise que você está trazendo aqui, eu tenho certeza que isso vai ajudá-lo muito nessa hora da decisão de fazer esse planejamento. Agora, eu queria saber de você se esse planejamento aí, ele está muito associado ao ZARC. Sem dúvida alguma. É muito importante a gente saber o zoneamento de produção agrícola da sua região, porque esse estudo te ajuda a escolher plantas, escolher variedades que são apropriadas para aquele local. Inclusive, o financiamento agrícola, se aquela planta não está recomendada para aquela região, você não consegue financiamento agrícola para a produção. Então, ter conhecimento do ZARC, ter conhecimento de que aquela variedade vai bem, isso é muito importante também. Porque a planta, ela precisa de uma quantidade de energia, ela precisa de uma quantidade de luz, ela precisa de uma quantidade de chuva. E se, por exemplo, você põe uma planta que não vai bem com excesso de água, chove muito, você vai perder aquela produção. Principalmente se você plantar no período principalmente se você plantar no período inadequado. Então, a questão do momento de plantio também é muito importante. Ô, Ana, o navegador, o AmiClink, ele fala, né, nas suas palestras aí, que quando está navegando ele tem uma caixinha, né, de ferramentas com tudo aquilo, com várias peças dentro ali que precise durante uma travessia, enfim, uma viagem muito prolongada aí no oceano. E eu te pergunto, qual é a caixinha essa de ferramentas, então, que o produtor tem que ter para caso assim, ó, preciso usá-la?
Ele precisa conhecer quais são as pragas e doenças que dá na sua propriedade, já saber diante da sua propriedade, não, na sua região, né? E já Bem, ele precisa saber das pragas e doenças que ele tem na propriedade, sim, e ele precisa também saber das pragas e doenças que tem na região. Isso é importante para ele já se planejar. Se eu precisar usar alguma coisa, o que eu vou usar? Essa coisa, esse produto está disponível no meu mercado? Se eu precisar comprar, eu vou ter esse produto fácil? Ou se eu precisar fazer, eu dou conta de fazer na propriedade com aquilo que eu tenho na propriedade? Porque muitos bioinsumos, ele é feito na propriedade. E não são difíceis de fazer, são até fáceis. Por exemplo, um cultivo que tenha problema de lagarta, certo? Dependendo do tipo de lagarta que costuma dar muito na sua propriedade, existem métodos de controle que você pega 10 lagartinhas, bate no liquidificador com água, coa e aplica na sua produção, dilui e aplica na sua produção. Isso é o suficiente para controlar as lagartas. Mas tem situações que você quer controlar logo no começo. Aí, será que eu posso guardar esse produto do meu cultivo anterior? Em algumas situações pode. Então, é conhecer esses detalhes, é conhecer como a coprodução se comporta na sua região, ver como que os agricultores estão resolvendo os seus problemas. Essa que é a nossa caixinha de ferramentas, é conhecer o nosso cultivo e conhecer também a situação assim de como eu vou resolver se determinado problema aconteceu ou não na minha região. Tá certo, Ana. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente hoje, por essas dicas valiosas aí de como se fazer um planejamento, né? Como se iniciar esse planejamento para quem está querendo começar um empreendimento rural. Ana, muito obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço essa oportunidade, é sempre um prazer muito grande estar aqui e estamos à disposição. Precisando, é só contatar. Muito obrigada. Um abraço a todos os nossos ouvintes e a nossa audiência. Um abraço. E obrigada a você também por estar aqui na nossa companhia. E este é o AgroMais, o canal dedicado à agroinformação 24 horas. Até um próximo programa. Tchau, tchau.